Meus irmãos, estamos iniciando o nosso culto ao nosso Deus. Nosso Deus que nos dá vida, o nosso Deus que nos sustenta o tempo todo, o nosso Deus que nos ama constantemente. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo 100. Salmo 100. O Salmo 100 diz assim: Celebrai ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha o que diz a palavra de Deus, no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meus irmãos, essa questão nossa em relação a Deus, nós sermos pastoreados, cuidados por Deus, isso nos faz lembrar algumas situações que marcam a nossa vida. Vou dar um exemplo para os irmãos. Nós temos em casa o nosso cachorrinho, chama Marley. O Marley tem 17 anos. O Marley é um cachorrinho que ele late muito à noite. Começou a latir muito à noite, porque ele está com uma idade avançada. Então, às vezes, alguns dizem que ele está até com Alzheimer. Ele começa a latir à noite e não deixa a gente dormir e assim por diante. E aí, eu estava verificando o que pode ser feito para que o Marley não lata, não tenha esse latido à noite. E aí colocou o seguinte, algumas informações. Talvez ele sinta ausência noturna. Sente falta das pessoas à noite. Como ele não enxerga e não ouve, ele sente falta de algo. E aí qual é a dica? Coloque uma roupa que ele sinta o cheiro da pessoa da casa. No caso, ele é muito apegado ao Darcy. E aí ele fica mais calmo. E foi feito isso. Ele dormiu tranquilamente à noite. Aí o que acontece? O Marley, ele tem toda a alimentação que precisa. O alimento dele está lá. Não deixa de dar o alimento nem de dar a água. Mas o Marley sente falta do quê? Da presença. Sente a necessidade do contato, no caso dele, com a Darcy. E nós em relação a Deus? É comum nós fazermos pedidos a Deus. Isso é comum, normal. Mas se formos analisar espiritualmente, a nossa maior necessidade deveria ser o quê? A necessidade de estar com Deus. A necessidade da presença de Deus. A necessidade da companhia de Deus. É isso que acalma o nosso coração. Tanto é que se nós não estamos em casa, eu e a Darcy, ele não come. Que para ele é mais importante a presença nossa do que a própria comida. E nós em relação a Deus, né? Às vezes nós nos aproximamos de Deus fazer tantos pedidos a Ele, mas a nossa maior necessidade deve ser o quê? A própria presença de Deus. Sentimos que Ele está conosco. E o Salmo 100 nos convida a fazer isso. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E continua: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus que Ele nos conduza nesse culto de adoração a Ele, que estaremos prestando a Ele. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando a Deus. Pai, nós estamos na Tua casa nesta manhã, para prestarmos um culto a Ti.
reconhecendo, Senhor, que a nossa vida depende de Ti. Depende, Senhor, muito mais da Tua presença em nossas vidas do que das bênçãos que o Senhor nos dá. Venha estar, Senhor, nesta manhã, nos conduzindo nesse culto de adoração. Fala ao nosso coração. Fala, Senhor, às nossas almas. Nos alimenta, Senhor, espiritualmente. Que a Tua palavra nos traga esperança. Que a Tua palavra opere mudança no nosso coração, opere mudança, Senhor, na nossa alma. Fala, Senhor, a cada um de nós. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus e também te pedimos. Perdoa-nos, ó Senhor, dos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Senhor, daquilo que nos afasta de Ti, que é às vezes pensamentos, emoções, comportamento. Perdoa-nos, ó Senhor. Que nesta manhã nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. É o que nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar em pé e nós estaremos louvando a Deus com alguns cânticos, né? Bom dia. Assim como o pastor falou, vamos agora ter os momentos de louvor. E esse primeiro cântico, ele é um convite do nosso coração para que o Espírito Santo de Deus nos encontre, assim como nós estamos aqui hoje. Talvez você tenha tido uma semana corrida, uma semana às vezes atribulada, mas este é um momento para nós entrarmos na presença do Senhor e convidá-lo para fazer parte deste culto, para fazer parte do nosso coração e que a gente entregue a nossa vida, os nossos caminhos no altar do Senhor. Amém? Vamos louvar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. O próximo cântico é um cântico muito antigo, mas é um cântico que eu gosto bastante, que fala que nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração. E essa semana
semana foi muito interessante que meu sobrinho falou assim para mim: Tia Laila, eu não escuto a voz de Deus. Eu queria escutar a voz de Deus igual as histórias que nós vemos na Bíblia. Eu falei: Pedrinho, para escutarmos a voz de Deus, basta abrirmos a palavra, né? E termos a certeza de que o Senhor está falando conosco. É um cântico muito bonito, que você também possa sempre se lembrar de que todos os momentos que você precisar de alguma palavra de Deus, algum consolo, ao invés de esperar talvez um pastor ou outra pessoa, nós temos a palavra dele ali bem ao nosso lado. Amém? Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, nas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra esconde, nas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua glória em meu rosto brilhar.
silencio meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos de uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre meu coração. É tua minha vida. Silencio meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos de uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre meu coração. É tua minha vida. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, Senhor, na tua casa. Neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Senhor, enquanto o mundo fala tantas coisas, ó Pai, que a tua voz, Senhor, possa fazer presença em nós, que nós possamos abrir a tua palavra, Senhor, ler, Senhor, meditar nela e saber, ó Pai, que nela contém, Senhor, as regras, ó Pai, para vivermos uma vida de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Abençoa-nos, Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor, os nossos corações, para aprendermos mais e mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, podemos estar nos assentando. Essa canção fala, Senhor, fala comigo, fala como estivesse conversando com o meu melhor amigo. Na minha adolescência, juventude, eu tinha um amigo muito próximo lá na igreja de Sumaré. O nome dele, né, José Rodrigues, Zezinho. E eu sei que ele está muito mal, está muito triste, está com depressão. Eu ligo para ele, ele não atende o telefone. Fui na casa dele, né, uma casa confortável,
Bati palma, apertei a campainha, ele não atendeu. Ontem, nós estávamos, eu com a Darcy, tomando um café, e de frente à padaria tem um estabelecimento que quem trabalha ali, que dirige aquele estabelecimento, é um irmão dele. Nós fomos conversar com o irmão dele, estava conversando, né? Falei, olha, eu tento falar com o Zezinho, não consegue, e de repente o telefone toca. Era o Zezinho, né, meu amigo, conversando com ele. Aí passou o telefone para mim. Na hora que fui conversar com ele, ele já começou a falar a tristeza no coração dele, né? Porque uma pessoa também da minha infância, né, que era professora de escola dominical, ela teve um infarto, está muito mal, e ele estava contando a tristeza dele e tal. Eu falei, vamos conversar, né? E ela é cunhada dele. Vamos conversar sobre isso, né? Tem uma padaria aqui na frente. Ele falou, não, essa padaria não dá, porque o teto é baixo. Então, tudo que nós conversarmos, as pessoas podem ouvir. Tem uma outra padaria que o teto é alto. Lá a gente pode conversar à vontade. Isso é, ele queria abrir o coração dele para poder conversar. Abrir e falar o que está acontecendo com ele. Bens materiais não faltam. Mas o que falta é algo muito maior que os bens materiais podem oferecer. A necessidade do coração dele, da alma dele. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos oferece exatamente isso, algo diferente. Algo que alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Deus fale ao nosso coração, fale às nossas almas através da sua palavra. Oremos. Pai, nós estamos na tua casa nessa manhã. Fala, Senhor, conosco. Fala através da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, promova em nosso coração descanso em ti. Fala a cada um de nós. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ser colocada aqui a projeção, né, para nós estarmos acompanhando a mensagem, para ficar mais fácil para nós estarmos lendo. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. Nós vamos ler o versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Né? Hebreus 4, 12. Nós temos aqui, começamos uma série de mensagens para Deus trabalhando com o nosso coração, cujo tema é esse, recalculando a rota, redescobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. E para descobrirmos o propósito de Deus, é essencial nós nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus. Por isso esse texto tão especial. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Vamos ler juntos o texto que está aqui na projeção? Nós conseguimos ler? Vamos lá, todos nós juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A importância da palavra de Deus. E quando vamos meditar na palavra de Deus, há uma convicção que devemos ter profundamente no nosso coração, que é essa. A palavra de Deus é viva. Por quê? Porque apresenta um Deus vivo, que oferece um vivo descanso a cada um de nós. A palavra de Deus é viva, porque ela oferece um vivo descanso para cada um de nós.
E quando falamos de descanso, necessariamente temos que nos voltar para a palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 31, nós temos a seguinte afirmação de Deus sobre a sua obra de criação. Gênesis capítulo 1, lá no versículo 31. Gênesis 1, versículo 31. Olha só. Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Meus irmãos, por que que Deus descansou no sétimo dia? Deus estava cansado? De forma nenhuma. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que não dorme, um Deus que não se cansa, um Deus que tem uma energia infindável. Deus jamais se cansa. Mas então, por que que Deus descansou no sétimo dia? Essa palavra descanso se refere realmente a um descanso físico, a um descanso que é uma expressão de cansaço? Se observarmos bem, perceberemos que não. Essa palavra descanso na palavra de Deus, no caso aqui de Gênesis, capítulo 1 e também no capítulo 2, é porque é um descanso que expressa satisfação. Deus terminou toda a sua obra de criação em 6 dias, que muitos estudiosos afirmam, e tem muita base bíblica e também científica nisso, que cada dia de criação não são dias de 24 horas, são períodos de tempo, são 7 períodos de tempo. E no sétimo, Deus descansou. E por que ele descansou? Ele observou tudo aquilo que havia feito e ficou satisfeito. Por isso a expressão dele, e viu Deus que tudo era muito bom. E descansou no sétimo dia e o santificou. É interessante observar que esse descanso, fruto de satisfação, resultado de nós ter ser feito algo e ter sido bem feito aquela ação, é uma característica nossa como ser humano também. Nós, como seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a mesma necessidade de satisfação. A mesma necessidade. Quando concluímos uma obra, e aquela obra que nós concluímos, nós observamos ela, avaliamos ela e percebemos que ela foi boa, nós ficamos satisfeitos e podemos até dizer que desfrutamos um tipo de um descanso de uma vitória conquistada. Exemplo, um dia de trabalho penoso, que a pessoa trabalhou, se esforçou, lutou, chegou no final do dia e o dia, ela observando aquele dia, percebeu que tudo ali foi feito, aconteceu da forma que esperava, a pessoa fica satisfeita e entra numa situação de descanso. É o que acontece, por exemplo, no período de férias. A pessoa fica pensando, imaginando, sonhando com as férias, trabalhando, pensando, concluí meu serviço, agora eu vou descansar. Então, esse tipo de satisfação é o que esse texto está dizendo. É uma satisfação que é resultado de um esforço, é resultado de algo que nós fizemos, no qual avaliamos como algo extremamente positivo. Isso é essa satisfação que Deus teve ao descansar no sétimo dia. Só que o que acontece? Deus nos ensina em sua palavra o seguinte, que esse tipo de satisfação nossa, que é resultado do nosso esforço, que é resultado da nossa dedicação, nem sempre nós alcançamos. Às vezes, chega um final de dia e nós olhamos para o nosso trabalho e percebemos que o trabalho não foi bom.
Não me satisfiz com aquilo que eu fiz. Aquilo que eu fiz não foi razoável. E nós nos sentimos mal. Então, nós não alcançamos essa satisfação. Da mesma forma, quando nós trabalhamos em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, família. Família. Às vezes, na família, nós temos expectativas, nós temos sonhos. Nós queremos entrar naquele momento de descanso. O que seria o momento de descanso? Aquele momento que nós olhamos para a nossa família e nós observamos e falamos assim, ó, estou satisfeito. Aquilo que eu sonhava com a minha família aconteceu. Nós entramos num descanso. Mas nem sempre isso acontece. O pior, gera insatisfação. O caso que eu contei para os irmãos, dessa irmã, Beth, que teve um infarto, está passando muito mal, eles relataram o que aconteceu com ela. Várias dificuldades com a família, várias dificuldades, várias. Até uma pessoa comentou o seguinte, olha, o que ela passou, eu não teria sobrevivido. O que ela enfrentou não é questão material, é problemas de relacionamento. A insatisfação que ela encontrou dentro do seu lar, na sua família, é tão grande que isso adoeceu o coração dela. Por isso, a insatisfação é algo marcante em nossa vida. A satisfação é algo que nos marca o tempo todo. Estamos satisfeitos muitas vezes com o nosso trabalho, porque ao olharmos para o nosso trabalho percebemos não alcança aquilo que eu almejava. Às vezes, insatisfeitos com a família, insatisfeitos com a nossa vida pessoal, a insatisfação é uma marca da nossa existência. Por isso, quando a palavra de Deus diz que no 7º dia ele descansou, como expressão de satisfação, é um desejo do coração nosso. Mas é um desejo que muitas vezes nós não alcançamos, ou raramente alcançamos. Por isso, a palavra de Deus coloca algo muito especial. O que Deus nos ensina em sua palavra? Que somente alcançamos essa satisfação, ou somente alcançamos esse descanso através dele, através de Deus, confiando plenamente em Deus. Não há nenhuma possibilidade de alcançarmos descanso pelo nosso próprio esforço. O descanso nós alcançamos quando nós descansamos totalmente no poder de Deus. Por esse motivo, Deus santificou o dia 7, o 7º dia. É a primeira vez que aparece na palavra de Deus a palavra santificar. E Deus santificou o 7º dia antes de entrar o pecado no mundo. Mas por que ele fez isso? Para que as pessoas percebessem a necessidade de ter um tempo para se voltar para Deus e percebê-lo como Criador. Por esse motivo, Deus colocou na palavra dele o 4º mandamento, que fala da necessidade de nós descansarmos um dia em 7º. E esse descanso é necessário para poder pensar em Deus, descansar em Deus. Inclusive, no 4º mandamento, Deus diz o seguinte: 6 dias você vai trabalhar, fazer tudo o que você tem que fazer, mas o 7º dia é o 7º do Senhor teu Deus. Nele você não vai trabalhar, nele você vai descansar. Mas como? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que conquistar. O que Deus está informando é o seguinte: você não vai trabalhar, porque você precisa perceber que é eu que sustento a sua vida. É eu que te dou o descanso. É eu que te fortaleço. Por isso a palavra de Deus enfatiza muito a importância do descanso. E esse descanso é fruto claramente de descansar em Deus. E a palavra descanso não aparece apenas nessa vez. O povo de Israel estava caminhando para a terra prometida. A palavra de Deus diz isso. Saíram do Egito, caminharam em direção à terra prometida, e a terra prometida, o próprio Senhor fala o seguinte: é o meu descanso. É o meu descanso. Entrar na terra prometida depois de 40 anos caminhando no deserto é uma expressão de satisfação, porque estava entrando no descanso de Deus. A palavra de Deus nos apresenta um Deus vivo,
que nos oferece um descanso vivo. Um descanso no qual nós podemos descansar completamente e totalmente no poder de Deus. Por isso a importância de nós meditarmos na palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para verificar o seguinte. Nós lemos o texto de Hebreus 4, versículo 12. E falamos que a palavra de Deus enfatiza que é uma palavra viva, porque apresenta um Deus vivo que oferece um vivo descanso. Mas será que isso tem a ver com Hebreus 4, versículo 12? Não está forçando o texto bíblico? Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus, novamente. Hebreus, e agora nós vamos ler não apenas o versículo 12. Vamos ler os demais versículos. A partir do versículo 1. E eu quero convidar os irmãos a contar comigo. Diz assim, ó, Hebreus 4, a partir do versículo 1. Contem comigo, meus irmãos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, e continua, ó. Não entrar no versículo 6. Visto, portanto, que por causa da desobediência, mas anteriormente a boa nova. Olha só. Versículo 6 a outra parte. Hoje, portanto, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, mais uma vez a palavra descanso, é a quinta vez. 1, 2, 3, 4, quinta. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso, sexto, para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, 7, também ele mesmo descansou, 8, das suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, 9, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para a ponto de penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 9 vezes aparece a palavra descanso. O texto de Hebreus 4, versículo 12,
É um texto que nos convida a olharmos para a palavra de Deus e compreendermos a palavra de Deus, o descanso de Deus e nos alimentarmos com essa palavra. Tem vários. Esse é um texto que, quando nós lemos, nós podemos levantar alguns questionamentos. O que significa não entrarão no meu descanso? Que conversa é essa? Por que Deus está sendo tão mal assim? A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que no sétimo dia descansou, como expressão de satisfação pela sua obra, a intenção de Deus sempre foi e sempre será nós descansarmos completamente nele, confiando que ele vai nos sustentar em tudo aquilo que nós fazemos. Esse é o propósito de Deus. Por isso Deus estabeleceu o sétimo dia, no qual era necessário que os judeus descansassem, confiando que Deus iria sustentá-los. Não era necessário trabalhar 7 dias por semana. Descanse no sétimo, porque Deus é que sustenta a sua vida. Esse é o propósito de Deus. E Deus, inclusive, afirmava que entrar na terra prometida seria entrar no seu descanso. Mas por que aparece a palavra não entrarão no meu descanso? Porque ocorreu o seguinte: assim que o povo de Israel saiu da terra prometida, aliás, saiu do Egito, eles começaram a sentir sede. Uma sede insuportável. Muita sede. Deus poderia satisfazer essa necessidade deles. Mas o que eles fizeram? Eles contenderam ou se rebelaram contra Deus. Isso aconteceu num lugar chamado Meribá, que significa contenda. Assim que saíram do Egito. E o que eles falaram? Por que Deus nos tirou do Egito? Para morrermos aqui de sede? Porque Deus está fazendo isso conosco. E expressaram o seguinte: Deus realmente está conosco? Deus realmente está aqui? Esse foi o motivo pelo qual Deus falou, por essa palavra, não entrarão no meu descanso. Toda aquela geração que saiu do Egito, Deus trabalhou com a vida deles, para que eles aprendessem a confiar nele, mas não entraram na terra prometida. Entraram os filhos deles. As pessoas que eles achavam que não tinham condições, porque eram muito frágeis. Eles entraram na terra prometida. E por que a palavra de Deus fala isso ao nosso coração hoje? Porque às vezes, na nossa vida diária, há momentos que nós sentimos, em situações tão difíceis, coração tão apertado, que nós achamos que Deus não está conosco, que nós estamos sozinhos. Porventura Deus está conosco? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus me abandonou? Onde está Deus? Cadê a segurança em Deus? E a palavra de Deus afirma a necessidade de nós confiarmos em Deus e entrarmos no descanso de Deus. Confiarmos que Deus é que sustenta a nossa vida. E é interessante, meus irmãos, observarmos na palavra do Senhor como que o descanso é resultado de uma aproximação de Deus, de uma comunhão com Deus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A convicção que Deus é o nosso pastor e que nada nos falta, essa confiança absoluta em Deus, o que promove em nós? Versículo 2. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Isso é, Deus oferece para mim descanso. Quando eu compreendo que Ele está comigo, que nada vai faltar. A palavra de Deus é uma palavra viva, porque apresenta um Deus vivo, que nos oferece um vivo descanso, que é descansar completamente no poder de Deus. A nossa vida está inteiramente e completamente nas mãos de Deus. O ar que nós respiramos vem da onde? De Deus. A vida que nós temos, quem é que sustenta? É Deus. Quem que nos dá condições de ter o alimento no nosso prato? É Deus. Deus está conosco o tempo todo e nós somos convidados a confiar
no descanso de Deus. Por isso, a palavra de Deus é viva e eficaz e nos convida a descansarmos no Deus vivo que oferece um vivo descanso. Mas há algo mais. O texto diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é uma espada que corta na nossa vida o engano do pecado. Por que o engano do pecado? O pecado é extremamente astuto. O pecado dentro de nós tem uma força tão grande que nos engana. Nos faz pensar em coisas contrárias à palavra de Deus. Nos faz acreditar em coisas que Deus não aprova. Porque o pecado é extremamente enganoso, extremamente poderoso. E como que o pecado engana? Um dos enganos mais astutos do pecado é o seguinte: olha, você vai encontrar a plena felicidade na sua vida satisfazendo integralmente os seus desejos. Se você satisfizer os seus desejos, você vai encontrar satisfação. É um engano. Porque tudo que é oferecido pelo pecado de prazeres, todos os prazeres são passageiros. Todos eles. 100% deles. 100%. Tanto é que uma vez que a pessoa ela satisfaz aquele desejo, aquela vontade de satisfazer aquele prazer vai embora e no lugar fica um vazio enorme no coração. Parece que ela está alguma coisa errada. Ela sente um vazio tão grande na sua existência porque aquele prazer não satisfez o seu coração. O pecado engana. O pecado, quando nós lemos a palavra de Deus ela vai cortando o engano do pecado, porque ela vai revelando às nossas almas que o prazer não satisfaz o nosso coração. A segunda questão do engano do pecado é o engano de nós acreditarmos que com o nosso esforço nós de fato vamos encontrar satisfação e de fato nós vamos realizar tudo o que nós desejamos. Porque por mais que nós nos esforcemos, nós sabemos, não é o suficiente. Não é o suficiente. Os irmãos já passaram pela experiência. Vamos pensar em questões de trabalho. Por mais que você se esforce, por mais que você dedique no seu trabalho, com algo, com desejo e tudo mais, chega um momento que você percebe que aquilo não é o suficiente. Parece que está faltando mais. É algo que não foi suficiente. Na família, por mais que você se dedique a alguém da família, se esforce, procure levar aquela pessoa a uma mudança de vida, levar a uma situação diferente, parece que não adianta. Todo esforço nosso parece que ele é ineficaz, é insuficiente. Isso gera em nós um mal muito grande. Meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre isso. Existe um conceito que, observando a sociedade atual, foi desenvolvido por um sul-coreano, Byung-Chul Han, que ele falou a sociedade do cansaço. O que seria essa sociedade do cansaço? É uma sociedade no qual foi colocado dentro do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pensamentos, 4 coisas que são altamente enganosas e nos fazem adoecer. A primeira, ele chama de autoexploração. O que seria isso? Nós nos tornamos vítima e agressores ao mesmo tempo. Em que sentido? Nós começamos a nos cobrar o tempo todo para termos um desempenho melhor na nossa vida em diversas áreas. E essa cobrança é uma cobrança intensa. É uma cobrança que vai se ampliando com o tempo. É tanta cobrança, é tanta cobrança, é tanta cobrança, e nós nos sentimos que nós não conseguimos dar conta, que não tem jeito, e mesmo assim nós continuamos nos cobrando o tempo todo. Foi o que eu coloquei para os irmãos na semana passada. Por exemplo, em relação ao trabalho, cursos de atualização. A pessoa pensa, eu preciso fazer aquele curso de atualização. Tem que fazer aquele curso.
Ao terminar o curso, qual é a percepção que ela tem? Esse curso não foi suficiente, preciso de um novo curso. Faz um novo curso. Qual a percepção que tem? Não é suficiente, tem que fazer um novo curso. E que hora que eu faço esse curso? Não durante o trabalho, e depois do trabalho. E assim, o tempo todo, constantemente. A pessoa se torna vítima e, ao mesmo tempo, agressora dela própria. Porque a cobrança individual, a cobrança pessoal, ela vai se intensificando com o passar do tempo. É o que esse sociólogo sul-coreano chama de autoexploração. E tem a segunda característica que marca essa sociedade do cansaço. É excesso de positividade. O que significa isso? Eu consigo. Eu posso. Mas olha o seu tempo. Não, mas eu consigo. Pode deixar que eu consigo. Eu vou dar jeito. Eu faço isso. Eu tenho condições. Eu sei que eu tenho. Eu melhoro, eu vou desenvolver. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Tem até uma coisa engraçada. Vamos já ver isso? Nós que passamos uma certa experiência de vida, passou dos 60 anos, você vai no Instagram, você vê um jovem de 60, 70 anos, todo musculoso, fazendo um monte de coisa, fala, misericórdia, eu nunca vou chegar nisso. Aí tem pessoas que falam assim, agora que eu cheguei nessa idade, fica me colocando esse desafio para mim, né? Mas aí a pessoa fala, eu consigo. Se aquela pessoa consegue, eu consigo também. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Excesso de positividade. Aquela família ali, ela é boa, perfeita. Eu vou conseguir uma família igual àquela. Eu vou conseguir. Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou conseguir. E esse excesso de positividade, ele se amplia pelas redes sociais. Que a gente começa a se comparar com aquilo que acontece em outros lugares, com a nossa vida pessoal, nossa família e tudo mais, e nós pensamos, se aquela pessoa consegue, eu consigo também. Excesso de positividade o tempo todo. E o excesso de positividade faz o que conosco? Aumenta a nossa autoexploração. Nós nos cobramos mais ainda. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. E aí a terceira característica da sociedade do cansaço, que ele chama, né? Multitarefa. Eu consigo fazer tudo. Não é só isso, eu consigo fazer tudo. Eu consigo fazer isso, fazer aquilo outro. Eu consigo ser excelente no trabalho. Eu consigo ser excelente na minha família. Eu consigo ser excelente no cuidado com a minha saúde física. Eu consigo ser excelente no cuidado com a minha saúde emocional. Eu consigo ser excelente no cuidado da minha saúde espiritual. Eu consigo ser excelente em tudo. Tudo. E tudo ao mesmo tempo. É possível? É possível. Isso é uma característica da sociedade do cansaço. E a quarta característica, o próprio nome diz, é um cansaço coletivo. As pessoas têm a impressão que o tempo todo tem alguém cobrando ela para fazer algo. É uma festa de aniversário, é um curso que tem que ser feito, é uma nova reunião que eu tenho que participar, é algo que eu tenho a mais para desenvolver. Pressão, 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 pressão o tempo todo. E aí vem a palavra de Deus, nós falamos no início, quando Deus fala assim, com o povo de Israel, 6 dias trabalharás e no 7 é o sábado do Senhor teu Deus, nele você vai parar e vai descansar e vai buscar a Deus. Como se pensa em sociedade de descanso, essa afirmação é absurda. Eu não posso parar. Eu não posso descansar. Eu não posso fazer isso. Como eu vou ter tempo para buscar a Deus? Se eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Deus entende. Deus compreende. Esse é um engano do pecado. Por que o engano? Porque isso não está promovendo mudança em nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, o que Deus nos ensina? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia em Deus e o mais ele fará. Como nós interpretamos esse versículo? Eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele, mas eu vou ajudar. Porque fazer ele não vai conseguir, não. Eu vou fazer por ele porque ele não vai dar conta. É muito complicado.
por isso que o texto bíblico fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia e Ele fará. É Deus que faz. Deus, quando deu para o povo de Israel no deserto o maná, que era o pão que Deus mandava do céu, Deus falava o seguinte: ó, vocês vão recolher o maná 6 dias, né, o suficiente para vocês. Eu vou sustentar vocês todos os dias. Eu estou cuidando de vocês. A palavra de Deus fala que pessoas do povo não faziam isso. Alguns faziam o quê? Não. Hoje tem, quem sabe amanhã acho que não vai ter. E a pessoa guardava. No dia seguinte estava podre. E chegava no 6º dia, Deus mandava em dobro por causa do 7º dia. Porque Deus, mostrando para Deus, para mostrar um pouco que Ele é que sustentava a vida deles. Se nós observarmos bem, o grande desafio que nós temos diante do Senhor é confiar em Deus. E confiar em Deus é a expressão de descansar em Deus. A palavra de Deus não apenas mostra o engano do pecado, ela também nos mostra, lá no fundo da nossa alma, como obter descanso. Nos ensina que as obras, né, que a nossa obra não é, nossas obras são imperfeitas, que o nosso esforço nunca será suficiente, porque a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos ensina que a única forma de encontrarmos descanso totalmente é atentarmos para o que Jesus diz aqui em Mateus 11, versículos 28 até o versículo 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouvir o convite de Jesus para descansarmos no próprio Senhor Jesus Cristo. E esse é um desafio que Deus coloca para nós o tempo todo. Meus irmãos, todas as vezes que nós utilizarmos a seguinte expressão: eu não aguento mais. Essa expressão quer dizer o quê? Que há um peso sobre nós tão grande que nós não estamos mais aguentando esse peso. Não é o que essa expressão diz? Não aguento mais. É uma expressão que fala: eu não estou aguentando mais suportar tanto peso. Indica isso. Pode ser isso em relação ao trabalho, família e tudo mais. Nós não utilizamos essa expressão o tempo todo? O que essa expressão quer dizer? Que é o nosso esforço que está ali segurando a nossa vida. Que o nosso esforço que está tentando resolver aquela situação. E aí vem o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como que Jesus alivia? Ele pega a carga para ele. E qual é a promessa dele? E achareis descanso para a vossa alma. O que Jesus oferece é um descanso para a alma. Porque o que de fato nos dá cansaço não é questão física, é a alma. Se Jesus está conosco, Jesus nos dá sabedoria, nos dá força para fazer. Mas sem Jesus nós não temos condições. Então, todas as vezes que nós falarmos eu não aguento mais, nós temos que lembrar. Jesus está me dizendo então que eu preciso buscar a presença dele para descansar em Ele. E descansando em Cristo, nós cumprimos o nosso propósito. Mais um propósito? Não é muita carga sobre nós, não. Descansando em Cristo, meus irmãos, naturalmente, nós convidamos as pessoas para vir a Cristo. Nós ensinamos as pessoas a viver em Cristo. E nós preparamos as pessoas para falar de Cristo. Enquanto falávamos com
eu falava com o Zezinho, com o irmão dele, qual foi o que nós falamos para eles? Encontramos Jesus. Só Jesus pode. Mais ninguém pode. Nós apontamos Jesus porque sabemos por experiência própria que é em Jesus que nós alcançamos descanso. E como vivemos isso no nosso dia a dia? Caminhando com Cristo. Na dependência de Cristo. Refletindo que o seu amor na nossa família. As pessoas precisam ver o amor de Cristo na nossa relação familiar. Nossos familiares verem isso. E nos nossos relacionamentos. Convidando e ajudando as outras pessoas a segui-lo. E para isso acontecer, precisamos que a palavra de Deus seja o alimento diário em nossa vida. Que nós precisamos viver e cumprir esse propósito, nos alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta no que devemos fazer. A palavra de Deus tem muitas e muitas e muitas promessas para a nossa vida. O texto de Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A palavra confiança é diferente de fiança. Qual a diferença entre confiança e fiança? Fiança é quando você não confia. Quando você não confia, por exemplo, a pessoa vai alugar um imóvel, ela precisa de um fiador. Porque ela não confia que talvez a outra pessoa vai pagar direito. Então, o fiador, ele estabelece um processo no qual ele vai ser, se não pagar, outra pessoa paga. É um fiador. Ou então, é um seguro fiança. Vai ter que pagar porque a pessoa não confia. Quando você confia na pessoa. Você acredita que ela vai te dar o suporte necessário. Quando a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, é um processo no qual envolve a minha entrega. Eu creio que nós entregamos. Todas as vezes que nós oramos a Deus, estamos entregando algo nas mãos do Senhor. Uma dificuldade nossa, um pedido nosso. Mas, tem um segundo fator. Confiar nele. Acreditar de fato que Deus vai suprir. Que Deus vai nos ajudar. E a terceira parte. E ele tudo fará no futuro. Não é que nem um interruptor elétrico, aperta e acende a luz automática. Eu tenho que confiar em Deus que no momento de Deus, ele fará. Confiar nas promessas de Deus. E a necessidade é assumirmos um compromisso de meditarmos a palavra de Deus todos os dias. E quando fazemos isso, nós experimentamos a descansar no trono do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus 4, no versículo 14 até o 16. Diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quanto mais nós meditarmos a palavra de Deus, mais convicção nós teremos que podemos chegar ao trono da graça de Deus, que Ele vai nos socorrer, que Ele vai nos ajudar. E eu desafio, meus irmãos, que Deus coloca no nosso coração. Se você não está lendo a palavra de Deus todos os dias, comece hoje. Nós estamos nas devocionais, nós estamos no livro de Levíticos. Às vezes o livro de Levíticos é um livro difícil de entender, porque fala de sacrifícios. Então o irmão começa no livro de Mateus, capítulo 1. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, Deus
requer em nossa vida transformação e mudança. Nós estaremos orando e ia convidar os irmãos para nós cantarmos aquele cântico, sabe? A tua palavra escondida. Né? Então vamos estar orando e vamos louvar a Deus novamente com esse cântico. A tua palavra escondida no meu coração. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus. Opera, Senhor, em nosso coração, em nossa alma. Trabalha, Senhor, com a nossa vida, para que possamos compreender que encontramos descanso plenamente, completamente na pessoa de Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a confiar cada vez mais em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa sociedade, uma das pessoas que são mais pressionadas são as mulheres. Nós que somos homens sofremos pressões, mas a pressão sobre as mulheres é maior do que a nossa. Ontem, dia 8 de março, foi o Dia Internacional das Mulheres. É um dia especial em que as mulheres foram homenageadas de diversas formas. Houve expressões belíssimas de gratidão às mulheres. Mas o Dia Internacional da Mulher, além de ser um momento de gratidão por todas as mulheres, que é uma bênção de Deus na nossa vida, é também um momento de reflexão. Por quê? O Dia Internacional das Mulheres, a origem dele foi um massacre.
As mulheres lutando pelos seus direitos, mulheres que tinham que sustentar suas famílias, mulheres que muitas vezes, após engravidarem, o marido ia embora atrás de uma outra mulher, mas elas continuavam cuidando dos seus filhos. Essas mulheres trabalhavam e elas estavam numa situação muito difícil e elas resolveram fazer um protesto. Nesse protesto, o que ocorreu? Para servir de exemplo, a fábrica que elas estavam foi lacrada e colocado fogo na fábrica. E elas morreram. Esse é o dia, essa é a origem do Dia Internacional das Mulheres. Um dia de reflexão por tudo que ocorre na sociedade em relação às mulheres. Todos nós defendemos, eu creio que é uma característica do nosso coração, inclusive a palavra de Deus fala a respeito disso, a igualdade entre homens e mulheres. A Bíblia fala a respeito disso, que em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher. E na igualdade entre homens e mulheres, logicamente as mulheres, muitas, que não é errado, não estou dizendo que é errado, elas foram ao mercado de trabalho. Não estou dizendo que é errado isso. Só que ao ir ao mercado de trabalho, muitas delas continuaram com as mesmas pressões, as mesmas características e atividades que tinham antes. Cuidar das crianças, cuidar da casa, uma pressão enorme sobre elas, enorme. E as mulheres são muito fortes, elas resistem bem a essa pressão. Mas nós sabemos disso. Mulheres que sentem o coração apertado, angustiado, quando chega o momento, né? Fico imaginando o que vai acontecer com a Larissa no momento de voltar ao trabalho. É uma dor enorme no coração. E a mulher convive com essa dor. Então, quando se fala do Dia Internacional das Mulheres, é um momento que nós orarmos a Deus pelas mulheres, pedimos a Deus força na vida delas, porque a pressão sobre elas é maior do que a nossa de homens. Até uma vez eu estava comentando com os professores sobre isso, e um disse o seguinte: olha, eu percebi claramente a diferença quando eu saio na rua. Quando eu saio na rua, minha preocupação às vezes é ser assaltado. A mulher é muito mais do que ser assaltada. A ameaça é muito maior sobre as mulheres pela fragilidade, poder e defesa. Por isso é importante nós orarmos a Deus, agradecermos a Deus pelas mulheres, pedir a Deus a força dos céus para que Deus sustente todas as mulheres. E o nosso Senhor Jesus valoriza as mulheres. A palavra de Deus nos diz que a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto não foi um homem. Os homens estavam escondidos, morrendo de medo. Foi a mulher, Maria Madalena. Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Foi Maria Madalena, uma mulher. Porque os homens estavam com medo lá escondidos. Então, é necessário nós orarmos a Deus, suplicarmos a Deus, que Deus continue abençoando as mulheres. Então, nós vamos convidar as mulheres para virem à frente aqui em nossa igreja. Né? Os irmãos receberão uma rosa. Né? É um presente simples, mas reflete o carinho nosso pela vida das irmãs. Né? Essa rosa ficou guardada lá com todo carinho no gelo para que elas não murchassem. Assim as mulheres têm que ser tratadas com todo carinho. Né? Então vamos chamar as mulheres à frente. E as mulheres têm uma força. Dizer que a mulher é o sexo frágil é um grande engano. Sexo frágil é o homem. A mulher é muito forte, né? Muito forte. Né? Então, nós vamos convidar as mulheres que vêm aqui à frente, vamos estar orando por elas. Vou pedir que o nosso irmão Cláudio Garcia nos dirija a Deus abençoando, né? Pedindo a Deus pela vida de todas as mulheres aqui na nossa igreja.
Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Te pedimos, Senhor, que na sua bondade e misericórdia o Senhor esteja abençoando todas as mulheres da nossa igreja, o Senhor esteja colocando em cada uma todos os recursos necessários para que elas possam continuar cuidando da sua família, dos seus filhos, dos seus maridos, cuidando do seu trabalho da igreja, cuidando do seu trabalho na vida, com a ajuda da família. Enfim, que o Senhor esteja colocando no coração de cada uma a certeza de que por trás de tudo isso está o Senhor, abençoando, sustentando em suas mãos, que tudo o que forem fazer, que o Senhor esteja à sua frente, iluminando os seus caminhos, dando perseverança e todos os recursos necessários para isso. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estender as mãos para as mulheres, todos nós juntos, vamos lá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todas as nossas irmãs que estão aqui à frente, todas essas mulheres valorosas, com todo o povo de Deus, com todos nós que estamos aqui, para todos sempre. Amém. Amém. Convido os irmãos também, nós tomamos nosso café, né? Nós teremos nossa aula daqui em alguns instantes.